Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade. E antes de reiniciar a entrevista, um recado para você que está em casa. Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. Hoje o nosso tema é o ambiente e nossos genes. Estou com a biomédica Elisa Pacheco, que também é mestre em bioquímica e membro da AME-ABC. Bom, Elisa, no nosso bloco anterior a gente falou, né, do efeito de algumas, do cigarro, por exemplo, né, para gestantes. Quando a gente fala em ambiente, a gente tem às vezes a gente tem uma ligação apenas com o que está, né, no nosso ar. Bom, a gente sabe que o nosso meio ambiente ele é bem complexo, ele tem o ar, tem o mar. Quais são os outros modos, né, que o nosso ambiente ele pode fazer alguma alteração no nosso organismo? Então, acho que nessa mesma linha, pensando aí, né, Giovana, a gente pode pensar nos metais pesados, por exemplo, presentes na água muitas vezes. Infelizmente, a gente teve esse desastre de Mariana recentemente, que a gente sabe que tinha muitos poluentes na água, naquela lama, né, que poluiu a água. Entre eles, nós temos muitos metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio é um fator importante que está associado também com esta interferência na expressão gênica. Por mecanismos que ainda a gente não tem todos os detalhes, a gente sabe que eles vão, o excesso desses metais pesados, eles também vão interferir com aquilo que a gente falou da metilação, que é a ligação do grupo metil a genes específicos interferindo na sua expressão. Então, nós vamos ver o efeito disso ao longo de muito tempo ainda, né? Porque se, por exemplo, a gente falou do cigarro, que uma gestante que fumou 10 anos antes da gestação, isso pode ter interferência, aquilo então que a gente entra em contato também vai interferindo com o nosso cotidiano. A gente também pode pensar na nossa alimentação, né? Então, a gente sabe que existem diferentes tipos de alimentos que são doadores de grupamentos metil, que é esse CH3, que eu falei que liga no DNA. A gente não tem mensurado, vamos dizer assim, nesse momento, tem que comer tanto, ou comer mais, ou comer menos. Mas a gente sabe que o quanto eu como, como eu como esses alimentos, eles também vão interferir com a expressão dos nossos genes. Então, tem estudos bem claros, bem interessantes, mostrando que uma dieta suplementada com metil em ratos, por exemplo, pode interferir na expressão de genes relacionados à suscetibilidade de tumores, à adiposidade, e entre outros fatores. Bom, mas então, talvez você me pergunte, o que eu posso comer, o que eu devo comer? A gente não tem essa resposta nesse momento. O que a gente tem, então? Para que servem esses estudos para nós nesse momento? Eles servem para nos dar um alerta, né? Diferente do que a gente acreditou até hoje, que eu poderia talvez ter doenças cardiovasculares, que já são um grande problema, sem dúvida, baseado em alimentação. Mas o que a gente está vendo agora? Que é muito mais do que isso, né? Que aquilo que eu como, mesmo que eu tenha genes adequados, vamos dizer, sem nenhum tipo de mutação, eles vão interferir com a forma como esses genes são expressos e a possibilidade ou não de desenvolver doenças. Até mesmo esse estudo das ratas que eu citei, né, que é um estudo muito clássico, mostra que essas ratinhas, elas tiveram uma suplementação de metil antes mesmo da concepção, durante o processo de ovulação, né, quando elas estavam liberando aquele óvulo que seria ainda fecundado, e essa alimentação diferenciada seguiu durante a gestação e a amamentação, resultando em suscetibilidades diferentes às doenças na sua prole, né? Então, a gente não tem esses números, eu sei que todo mundo, eu também gostaria, né, tivesse, tá bom, o que eu como, quanto eu como, mas a gente tem atenção. Vamos olhar os pesticidas presentes na agricultura que a gente consome, né? Elisa, a gente falou na questão, né, da alimentação, o quanto que a gente come, que pode estar
contaminado ou não por um uso excessivo de pesticidas. A mesma coisa com metais pesados. A gente sabe que o mercúrio pode entrar em contato, né, na água ou mesmo naquela lama, né, na terra. A exposição, não precisa somente o ato de comer, mas a exposição a pesticidas ou a metais pesados também pode causar alterações? Não só o fato de ingerir, mas o respirar ou tocar esses... Sim. No caso do metal pesado, é mais a partir da ingestão mesmo, ou água, ou até através da terra e nos alimentos. Agora, outros poluentes que estão na nossa atmosfera, eles podem ter, sim, uma interferência. Então, o contato, mesmo que não ingerindo, aquilo que a gente respira, por exemplo, a gente sabe, sim, que vai ter uma interferência, né? Talvez não tão grande, né? Não tão... Então, o quanto a ingerida, não sei se... Então, na verdade, a gente não tem esses números quantificados, né? A gente tem um momento, como eu disse, a gente tem um momento que a gente está descobrindo como esses mecanismos funcionam. O que eu estou dizendo descobrindo, assim, claro que a gente já sabia que, por exemplo, lá em Cubatão, por que teve tantos nascimentos de crianças com anencefalia nos anos 80, por exemplo, né? Tinha muita poluição ambiental e estava clara a relação com essa exposição ambiental. Mas a gente não tinha os mecanismos através dos quais isso acontecia. Hoje a gente está começando a entender que são esses mecanismos que a gente chama de epigenéticos, que é interferir na expressão dos genes, né? Agora, essa pergunta você me disse, será que a ingestão é pior ou será que a exposição, inalação é pior? A gente não tem exatamente esses dados, né, também varia muito de poluente para poluente, né? Claro, do tempo de exposição, né? Certo. E da concentração dessa exposição. O que agora... Então, a gente está nesse momento de olhar com mais atenção para isso mesmo, né? Correto. Bom, Elisa, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.